Livro de 1 Crônicas, capítulo 10. E aconteceu que, em combate com os filisteus, os israelitas foram postos em fuga, e muitos caíram mortos no monte Gilboa. Os filisteus perseguiram Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: "Tire sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos." Mas o seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então apanhou a própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Dessa maneira, Saul e seus 3 filhos morreram, e assim toda a descendência real. Quando os israelitas que habitavam no vale viram que o exército tinha fugido e que Saul e seus filhos estavam mortos, fugiram abandonando suas cidades. Depois os filisteus foram ocupá-las. No dia seguinte, quando os filisteus foram saquear os mortos, encontraram Saul e seus filhos caídos no monte Gilboa. Cortaram a cabeça de Saul, pegaram suas armas e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus proclamando a notícia entre os seus ídolos e o seu povo. Expuseram suas armas num dos templos dos seus deuses e penduraram sua cabeça no templo de Dagom. Quando os habitantes de Jabes-Gileade ficaram sabendo o que os filisteus haviam feito com Saul, os mais corajosos dentre eles foram e apanharam os corpos de Saul e de seus filhos e os levaram a Jabes. Lá sepultaram seus ossos sob a grande árvore e jejuaram por 7 dias. Saul morreu porque foi infiel ao Senhor, não guardou a palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Livro de 1 Crônicas, capítulo 11. Todo Israel reuniu-se com Davi em Hebrom e disse: "Somos sangue do teu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor, o teu Deus, te disse: Você pastoreará o meu povo Israel e será o seu governante." Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom, e ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor. E eles ungiram Davi rei de Israel, conforme o Senhor havia anunciado por meio de Samuel. Davi e todos os israelitas marcharam para Jerusalém, que é Jebus. Os jebuseus, habitantes da cidade, disseram a Davi: "Você não entrará aqui." No entanto, Davi conquistou a fortaleza de Sião, a cidade de Davi. Naquele dia Davi tinha dito: "O primeiro que atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército." Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro, e por isso recebeu o comando do exército. Davi passou a morar na fortaleza, e por isso ela foi chamada Cidade de Davi. Ele reconstruiu a cidade ao redor da fortaleza, desde os muros de Arrimo até os muros ao redor, e Joabe restaurou o restante da cidade. E Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos exércitos estava com ele. Estes foram os chefes dos principais guerreiros de Davi, que junto com todo Israel, deram um grande apoio para estender o seu reinado a todo o país, conforme o Senhor havia prometido. Esta é a lista deles. Jassobeão, um acmonita, era o chefe dos oficiais. Foi ele que, empunhando sua lança, matou 300 homens numa mesma batalha. Depois, Eleazar, filho de Dodô de Aoi, um dos 3 principais guerreiros. Ele estava com Davi na plantação de cevada de Pas-damim, onde os filisteus se reuniram para a guerra. As tropas israelitas fugiram dos filisteus. Mas eles mantiveram sua posição no meio da plantação. Eles o defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor lhes deu uma grande vitória. Quando um grupo de filisteus estava acampado no vale de Refaim, 3 chefes do pelotão dos 30 foram encontrar Davi na rocha que há perto da caverna de Adulão. Estando Davi nessa fortaleza, e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou seu desejo: "Quem me dera me trouxessem água da cisterna que fica junto à porta de Belém." Então aqueles 3 infiltraram-se no acampamento filisteu, tiraram água daquela cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor. "Longe de mim fazer isso, ó meu Deus", disse Davi. "Esta água representa o sangue desses homens que arriscaram a própria vida. Eles arriscaram a vida para trazê-la, e não quis bebê-la." Foram essas as proezas dos 3 principais guerreiros. Abissai, o irmão de Joabe, era o chefe do batalhão dos 30. Com uma lança enfrentou 300 homens, e os matou, tornando-se tão famoso quanto os 3.
Foi honrado 2 vezes mais do que o batalhão dos 30, e se tornou chefe deles, mas nunca igualou-se aos 3 principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabzeel e realizou grandes feitos. Matou 2 dos melhores guerreiros de Moabe, e num dia de neve, desceu em uma cova e matou um leão. Também matou um egípcio de 2 metros e 25 centímetros de altura. Embora o egípcio tivesse na mão uma lança parecida com uma lançadeira de tecelão, Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e com ela o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também foi tão famoso quanto os 3 principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos 3. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Os outros guerreiros foram Asaelo, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodo, de Belém, Samote de Aror, Eles de Pelom, Ira filho de Iques de Tecoa, Abiezer de Anatote, Sibecai de Uzate, Ilai de Aoi, Maarai de Netofate, Elede filho de Baaná de Netofate, Itai filho de Ribai de Gibeá de Benjamim, Benaia de Piratom, Urai dos riachos de Gaás, Abiel de Arbate, Asmavete de Baurum, Eliaba de Saalbom, os filhos de Assem de Gizom, Jonatas filho de Sage de Arar, Aião filho de Sacar de Arar, Elifal filho de Ur, Éfer de Mequerate, Aías de Pelom, Esro de Carmelo, Naarai filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar filho de Agre, o amonita Zeleque, Naarai de Beirote, escudeiro de Joabe filho de Zeruia. Ira e Garebe de Jatir, Urias o Hitita, Zabade filho de Alai, Adina filho de Sisa, de Ruben, chefe dos Rubenitas e do grupo dos 30, Anã filho de Maaca, Josafá de Mitene, Uzia de Asterate, Sama e Jeiel, filhos de Otão, de Aroer, Gediael, filho de Sinri, seu irmão Joá de Tis, Eliel de Mauave, Jeriuai e Josavias, filhos de Eunaão, Itma, um Moabita, e Eliel, Obed e Jaasiel de Mesoba. Livro de 1 Crônicas, capítulo 12. Estes são os que se juntaram a Davi em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra. Utilizavam arco e flecha e a funda para atirar pedras tanto com a mão direita como com a esquerda. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Aezer, o chefe deles, e Joás, filhos de Semaá, de Gibeate. Gesiel e Pelete, filhos de Asmavete, Beraca, Jeú de Anatote e Ismaías, de Gibeon, um grande guerreiro do pelotão dos 30 e chefe deles. Jeremias, Jaaziel, Joana, Josabade de Gederate, Eluzai, Jeremote, Bealias, Semarias e Cefatias, de Harufe. Os coreitas, Eucana, Isias, Azareel, Joezer e Jazobeão. E Joela e Zebadias, filhos de Jeroão de Gedor. Da tribo de Gade, alguns aliaram-se a Davi em sua fortaleza no deserto. Eram guerreiros corajosos, prontos para o combate, e sabiam lutar com escudo e com lança. Tinham a bravura de um leão e eram ágeis como gazelas nos montes. Ézer era o primeiro, Obadias o segundo, Eliabe o terceiro, Mismana o quarto, Jeremias o quinto, Atai o sexto, Eliel o sétimo, Joana o oitavo, Elzabade o nono, Jeremias o 10º e Maquibanai era o 11º. Todos esses de Gade eram chefes de exército, o menor valia por 100 e o maior enfrentava 1000. Foram eles que atravessaram o Jordão no primeiro mês do ano, quando o rio transborda em todas as suas margens, e puseram em fuga todos os que moravam nos vales, a leste e a oeste. Alguns outros benjamitas e certos homens de Judá também vieram a Davi em sua fortaleza. Davi saiu ao encontro deles e lhes disse: Se vocês vieram em paz para me ajudarem, estou pronto para recebê-los. Mas se querem trair-me e entregar-me aos meus inimigos quando minhas mãos não cometeram violência, que o Deus de nossos antepassados veja isso e julgue vocês. Então o Espírito veio sobre Amassai, chefe do pelotão dos 30, e ele disse: Somos teus, ó Davi, estamos contigo, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo e aos teus aliados, pois o teu Deus te ajudará. Davi os recebeu e os nomeou chefes de seus grupos de ataque. Alguns soldados de Manassés desertaram para Davi quando ele foi com os filisteus guerrear contra Saul. Mas eles não ajudaram os filisteus,
porque os seus chefes os aconselharam e os mandaram embora, dizendo: pagaremos com a vida, caso Davi deserte e passe para Saul, seu senhor. Estes foram os homens de Manassés que desertaram para Davi quando ele foi a Ziglag: Adiná, Josabade, Gediael, Micael, Josabade, Eliú e Ziletai, chefes de batalhões de 1000 em Manassés. Eles ajudaram Davi contra grupos de ataque, pois todos eles eram guerreiros valentes e eram líderes no exército dele. De fato, diariamente chegavam soldados para ajudar Davi, até que seu exército tornou-se tão grande como o exército de Deus. Este é o número dos soldados armados para a guerra que vieram a Davi em Hebrom, para entregar a ele o reino de Saul, conforme o Senhor tinha dito. Da tribo de Judá, armados para a guerra, com escudo e lança. Da tribo de Simeão, guerreiros prontos para o combate. Da tribo de Levi, inclusive Joiadá, líder da família de Arão, com 30 homens. Isadoque, um jovem e valente guerreiro, com 28 oficiais de sua família. Da tribo de Benjamim, parentes de Saul, 42, a maioria dos quais era até então fiel à família de Saul. Da tribo de Efraim, 540 soldados valentes, famosos em seus próprios clãs. Da metade da tribo de Manassés, 220, indicados por nome para fazerem Davi rei. Da tribo de Issacar, 10 chefes que sabiam como Israel devia agir em qualquer circunstância. Comandavam todos os seus parentes. Da tribo de Zebulon, 480, soldados experientes, preparados para guerrear com qualquer tipo de arma, totalmente decididos a ajudar Davi. Da tribo de Naftali, 420 líderes, com 70 homens armados de escudos e lanças. Da tribo de Dan, 340, prontos para o combate. Da tribo de Aser, 580, soldados experientes, preparados para o combate. E do leste do Jordão, das tribos de Ruben e de Gade, e da metade da tribo de Manassés, 960, completamente armados. Todos esses eram homens de combate que se apresentaram voluntariamente para servirem nas fileiras. Foram a Hebrom totalmente decididos a fazerem de Davi rei sobre todo o Israel. E todos os outros israelitas tinham esse mesmo propósito. Ficaram com Davi 3 dias, comendo e bebendo, pois as suas famílias haviam fornecido provisões para eles. Os habitantes das tribos vizinhas e também de lugares distantes como Issacar, Zebulon e Naftali trouxeram-lhes muitas provisões em jumentos, camelos, mulas e bois, farinha, bolos de figo, bolos de uvas passas, vinho, azeite, bois e ovelhas, pois havia grande alegria em Israel.